tema do trabalho de conclusão de curso. Atividades pedagógicas versus nutrição, novo aprendizado. Eu trabalhei com educação nutricional com crianças. A importância de alimentar-se bem, de querer cuidar da saúde, de se preocupar com o que comer vem de muito tempo atrás, né? Do tempo antigo, antes de Cristo, a gente sabe que se usava muitas ervas, ervas medicinais para cuidar da saúde, o sal para conservar a carne, entre outros alimentos que a gente sabe que antigamente se usava já. Então, hoje também se sabe que é importante ter essa compreensão do porquê se alimentar bem, né? E alguns autores citam que essa compreensão deve vir nos primeiros anos de vida, que é quando a criança está desmamando ou do peito ou saindo da mamadeira, né? E começando a comer a comidinha, desde seja líquida, pastosa, para sólida, e vai vindo novos sabores, né? Então, elas começam a criar as preferências alimentares delas, os gostos, né? Começam a escolher o que elas querem comer, e por isso que deve ser iniciado, então, logo quando elas nascem, porque é a partir do tato, né, do sabor, do odor, da própria visão, né, o colorido, então às vezes chama atenção, até dos alimentos industrializados, né, os pacotinhos que tem com personagens, chama muita atenção. Então, é a partir de então que começa a intervenção, que foi onde o meu trabalho entrou, que é a partir da educação nutricional. Então, trabalhar isso com eles, moldar o caminho deles, né, mostrar para que caminho eles devem escolher, é muito mais fácil ainda quando eles ainda as preferências são pequenas, os gostos ainda são menores, né? E essa intervenção, ela tem que trabalhar junto com o corpo pedagógico, porque se ela trabalhar sozinha, o resultado vai ser muito menor. Então, você trabalhar com os professores no meio escolar, você conseguir trabalhar com o coordenador, né, projetando atividades que ocupem, né, essas crianças de cunho lúdico, que sejam mais fáceis de visualizar para elas, como elas são mais novas, isso com certeza vai ser mais fácil, o projeto vai se tornar mais eficaz. Com isso, a gente consegue alterar alguns padrões de vivência. Então, como as crianças ainda elas são muito novinhas, elas são fáceis de serem influenciadas, né? Então, a gente consegue mudar algumas coisas ainda que elas gostam e deixar por outras. E isso, consequentemente, vai alterar todos os ciclos da vida dela, todas essas fases, para a segunda infância, para a adolescência, a parte adulta e, com certeza, uma velhice saudável, né? Diminuindo doenças crônicas. Hoje a gente sabe que a percentagem de crianças obesas é enorme, né? Não só de crianças, mas de adultos hoje, né? O Brasil também, o índice tem aumentado muito. Então, consequentemente, diabetes, pressão alta, isso ia diminuir muito. E o dano de preferência para hábitos, né? Que se torna um hábito ela escolher uma fruta ao invés de um salgadinho, né? Preferir um suco ao invés de um refrigerante, que se torna uma coisa fixa, uma coisa que ela tenha prazer de fazer. A minha metodologia, eu apliquei numa escola particular de educação infantil, aqui no Distrito Federal, com crianças de 2 a 6 anos. Foram 6 turmas e totalizaram 34 alunos, que foi onde foi aplicada a minha intervenção. No meu primeiro encontro, eu apliquei, foram 4 encontros que eu realizei. No primeiro, o meu método foi o flanelógrafo. Então eu utilizei alimentos bons e ruins, e elas estavam todos misturados, e elas tinham que me dizer o que era o bom e o que era o ruim, para que eu soubesse qual era o conhecimento que elas tinham a respeito disso. Então, o objetivo desse flanelógrafo no primeiro encontro foi analisar o conhecimento que elas tinham, né? Se elas sabiam o que era saudável e o que não era. O segundo encontro foi dividido em 2 partes. A primeira parte foi conhecer os alimentos. Eu levei os alimentos, todos esses que estão aqui, os contornos, uma abóbora, uma batata, cortei eles, então elas sentiram o cheiro, elas tiveram contato com a textura do alimento, né? O nome, eu também enfatizei o nome, né? E elas tinham que colorir. Então, a abóbora por fora, ela era laranjada, então elas tinham que pintar de laranjado e tinha que identificar. Então, eu pegava a abóbora e elas tinham que olhar no papel qual era a abóbora. Essa foi a primeira parte. A segunda parte foi o quebra-cabeça, com as mesmas figuras do papel, só que ele foi dividido em 6, né? Eu fiz em 6 partes, 6 peças, e elas tinham que interagir. O objetivo delas era interagir com o próprio nome dos vegetais. Então elas tinham que saber que a abóbora, cadê a parte da abóbora na parte branca e a abóbora na parte amarela.
Então, para elas também interagirem com o nome dos vegetais, que muitas ainda foi muito difícil elas identificarem. O terceiro encontro também foi dividido em duas partes. A parte 1 foi um teatro que eu realizei com 2 fantoches, da cenoura e da laranja. O objetivo era eles saberem a diferença de um fruto, de um vegetal, e as propriedades nutricionais dos alimentos. A segunda parte foi a confecção do suco, a oficina. Então eles ajudaram a produzir o suco, a gente lavou os alimentos, eles viram que era batido, eles não sabiam como fazer um suco. Era muito engraçado, porque eles não tinham noção nenhuma de como se fazia um suco. Tia, você bate a cenoura, bate a laranja. Então foi bem engraçado. Mas foi o encontro que eles mais participaram, mais teve aceitação. Então depois da produção do suco, todos sentavam e aí era distribuído e eles provavam o suco. A ideia era que eles provassem, né? Eu falei, não tem problema, se vocês não quiserem gostar, tudo bem. E aí o quarto encontro volta a ser o flanelógrafo, que foi usado como método avaliativo. Então, para saber, depois desses encontros, dessa intervenção, se houve melhora no conhecimento, se eles entenderam o que era saudável, o que tinha que ser consumido com moderação, o que podia, o que não podia. Os resultados. Então, no primeiro encontro, o meu primeiro grupo, que era composto pelas crianças mais velhas, que era primeiro, segundo ano e Jardim 2, mais de 60% deles conseguiram identificar os alimentos que eram saudáveis e os que não eram, né? Ou os que deviam ser consumidos com moderação. No segundo grupo, que eram as crianças mais novinhas, Jardim 1, Maternal 1 e 2, 100% não conseguiram identificar. E ainda tinha relatos, tia, eu consumo muito isso. Então, não sabia por que tinha que consumir ou por que não tinha que consumir. No segundo encontro, o primeiro grupo, primeiro e segundo ano, 100% conseguiu distinguir o contorno do vegetal na folha, a cor, o nome. O segundo grupo, que era Jardim 1 e 2, mais 70% conseguiu distinguir. O terceiro grupo, também que eram as criancinhas, não fazia a mínima ideia de quais eram os vegetais, queria pintar de qualquer cor. Eu falava laranjada, não, tia, deixa eu pintar de roxo. Então era uma coisa... Foi mais difícil de aplicar com eles esse encontro, mas eles não conseguiram distinguir mesmo assim os vegetais. No terceiro encontro, foi o suco, né? 85% do primeiro grupo gostou do suco. Todos os alunos, os 34 alunos, provaram do suco. Nem que foi um gole, mas eles provaram. Só que do primeiro grupo, só 85% aprovou o suco, né? Gostou. Do segundo grupo, que era o Jardim 2, 100%, igual ao meu quarto grupo, que é o Maternal 1 e 2, aprovaram, gostaram, repetiram, até acabou o suco. Do terceiro grupo, Jardim 1, mais de 80% gostou do suco. No quarto encontro, que foi de novo, novamente o flanelógrafo, o primeiro grupo conseguiu identificar 100%, eles até justificaram o porquê, né? Foi feita a pergunta, por que que não pode? Então eles conseguiram justificar, né, que eram as crianças mais velhas. E o segundo grupo, mais de 50%, foi metade, né? 55% conseguiu identificar e a outra metade ainda não conseguiu, que eram as crianças mais novas. O trabalho, ele conseguiu uma influência muito positiva em cima das crianças, aumentando o conhecimento, porque como foi usado o flanelógrafo, né, e todas as outras atividades, foi uma coisa de cunho lúdico. Então era uma coisa que eles conseguiam visualizar, não era dentro da sala de aula, eles não eram sentados dentro da sala de aula, era uma sala, era um espaço em que eles sentavam no chão, tinha curto, era uma coisa descontraída. Então eles conseguiam visualizar e é uma coisa que é de assunto cotidiano deles. Então praticamente eles chegam na escola já tomando café da manhã. Então é o café da manhã, é o lanche lá na escola, o lanche é servido na sala. Então é almoço, tem crianças que ficam no período integral. Então é uma coisa que eles convivem diariamente. E a influência positiva sobre a mudança de hábitos. Como mães começaram a escrever recadinho na agenda que o filho queria muito que fizesse o suco, mudasse o lanche para um pão com um recheio diferente, tirasse o salgadinho. Então começou a ocorrer uma mudança de hábitos pequena, mas começou a ocorrer.
E a escola, ela se torna um lugar ideal porque é onde os alunos eles recebem, repassam e multiplicam essa informação. Então, por mais que eles sejam pequenos, eles vão chegar em casa e eles vão falar, porque foi uma atividade que teve um impacto muito grande. Então, eles acabam se tornando o próprio exemplo dentro de casas, né? Fica cobrando até pai e mãe. Como confirma uma das autoras, que as crianças elas são um grande meio de informação, né? Então, tudo que elas conseguem absorver, elas vão passar. A integração do corpo pedagógico, que já tinha sido citado, porque foi o que realmente tornou o projeto mais eficaz, que os professores da instituição relataram nunca ter feito uma atividade assim. Então, vai ensinar matemática e ensina com balinha, né? 4 balinhas mais 4 é quanto? Então, isso foi interessante, porque eles nunca tinham realizado nada relacionado à nutrição, à alimentação saudável. E o lar, escola, comunidade se torna uma coisa só, porque é o meio familiar e o meio social. Então, para eles lá na escola, é legal contar com o amiguinho do lado, então eles querem passar isso adiante, e eles acabam levando isso para dentro de casa. Despertou interesse neles não só na própria alimentação, mas na nutrição, que é a alimentação saudável, né? Eles buscarem outros alimentos, eles quererem escolher os alimentos. Foi quando a gente fez o suco, eles começaram a perguntar de outros sucos que poderiam ser feitos. Então, foi bem interessante, eles despertaram esse interesse de buscar. Às vezes eu percebi que eles nem tinham ideia de que poderiam ser feitos sucos misturando as coisas. O interesse no preparo, né, foi, como eu disse, que tinha sido um encontro, o terceiro encontro que foi do suco, foi um encontro mais afetivo, e também na distribuição das refeições. E uma das 2 dificuldades que foram encontradas no trabalho. Uma delas foi a falta de conhecimento, que foi analisada pelo flanelógrafo, que eles não sabiam o que era saudável, o que não era, ou por que eles não sabiam. E essa autora aqui, ela também confirma, como foi feito no trabalho dela, a resistência das crianças. Então, às vezes, as mais velhas já conhecem alguns certos tipos de produtos. Então, um refrigerante, um leitinho, elas não querem largar, né? Então, eu fui muito questionada assim, por que eu não posso? Então, tia, mas por que eu tenho que trocar? Então, foi uma resistência maior encontrada pelas crianças mais velhas. Agora, as mais novas, maternal 1, maternal 2, era muito mais fácil de lidar e conseguir contornar. O trabalho, então, ele teve uma intervenção positiva, porque as crianças apresentaram mudanças, né, até pelos atos dela, ações, apesar dos encontros reduzidos. Alguns estudos que eu usei como base, o mínimo de encontros que eu vi foram 5, então chegou a ter 7 encontros, realizaram 7 encontros. Então, apesar da quantidade pequena de encontros, a intervenção conseguiu ser positiva e o projeto se tornou eficaz, porque era um assunto que eles conseguiam visualizar, era fácil, e eles também levavam para casa. Então, era um assunto social, um assunto cotidiano que eles conseguiam assimilar. Teve a mudança de hábitos alimentares, apesar de pequena, mas a escola também pediu um cardápio, que eu desse sugestões, para que eles pudessem mudar os lanches, tinha lanche industrializado, então eles pediram algumas sugestões. Então a escola também começou a incentivar. Os resultados eles foram bem diferenciados se comparado com o resultado inicial e o resultado final. A porcentagem foi de 100%, né? No final as crianças conseguiram identificar as mais velhas. Então, e as menores também conseguiram ter uma grande diferença, de entender o porquê, que essa era a intenção, né? Que as crianças entendessem o porquê que aquele alimento era ruim. E a importância do profissional no meio escolar. Então, eu pude concluir que o nutricionista numa escola, o papel dele não é simplesmente fazer um cardápio e ir embora, né? O trabalho que ele pode ter, as atividades que ele pode realizar, sentar com o corpo pedagógico, decidir projetos educacionais. A coordenadora amou o projeto, queria fazer mais atividades. Então, realmente, o nutricionista, ele não vai ser, ele chega até a ser um professor,
né? Porque trabalhar com as crianças realmente é você ensinar o que você aprendeu. A minha dedicatória, esse trabalho eu dedico com todo carinho ao meu irmão Eduardo, falecido, que foi levado por Deus antes que pudesse concluir sua faculdade e realizar seu trabalho de conclusão de curso. Eu faço valer a pena em nome dele.